Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema a lei e os evangelhos revelam Jesus, lição de número 8. E nosso textuário diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. E nossa introdução começa assim: para os israelitas do passado, essa frase era a súmula de perfeita verdade, que sintetizava quem era Deus e como se relacionar com Ele. Na realidade, quando se fala que o Senhor é o único Deus, ou o único Senhor, está na realidade sintetizando quem é a pessoa de Deus e como se relacionar com Ele, como conviver com Ele e desfrutar das bênçãos que Ele pode manifestar e dar ao ser humano. Então, esse aqui é tido como, no Novo Testamento vai reprisar desta forma, como o grande mandamento. Então, o grande mandamento é amar o Senhor. E esse amor ao Senhor é saber que Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Seguindo, a unidade de Deus, sendo ela composta ou singular, representa a identidade de Deus. Ou seja, se a unidade de Deus, ou na essência de Deus, na homoúcio de Deus, ela é composta ou singular, ela representa a identidade de Deus. Simplesmente está representando quem é Deus. Não querendo anexar algum ou qualquer elemento à personalidade de Deus, vamos dizer assim. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre a unidade composta e a unidade singular ou simples, um pouquinho mais para frente. Deixa nós termos da introdução. O Senhor é perfeitamente suficiente em si mesmo. Por isso que a gente precisa atentar se a unidade é composta ou singular. Se é composta, isso vai representar que Deus é perfeitamente suficiente em si mesmo, não tendo necessidade de nada. A unidade de Deus exala nos dois testamentos, ou seja, nos dois testamentos vão representar que Deus é único. Então não falo de unidade, eu falo de único. Que Deus é completo, não tendo necessidade de ninguém, de nada para ser Deus. Deus não é Deus porque eu o adoro. Não é Deus porque eu sou cristão e sirvo a Deus. Deus é Deus porque Ele é Deus. Ele é Deus porque Ele é Deus. Então a unidade de Deus exala nos dois testamentos, é o que nós vamos retratar agora. Vamos começar, claro, evidenciando-se a ideia que está no texto áureo e o versículo que nós já citamos é o único Senhor. Então vamos reprisar aqui. Então vamos para a nossa leitura. Tratando-se do texto áureo em voga, o que temos é a pura manifestação da supremacia divina. Ou seja, o texto quando fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui está dizendo quem é Deus e como Ele se manifesta como o único Senhor poderoso dos céus e da terra. Não há Deus, não há personalidade, não há essência, não há manifestação com igualdade ou semelhança a Deus. Nós vamos ver isso plenamente manifestado nas Escrituras. Então Deus ele é único porque não há semelhante a Ele. Depois de Deus, antes de Deus, Deus nenhum se formou, e nem depois de Deus, Deus nenhum se formará. Mas nós vamos manter só as ideias aqui, nós vamos citar os versículos para que você possa pesquisar melhor com as ideias assim, sendo mencionadas. Então, tratando-se do texto em voga, o que temos é a pura manifestação da supremacia divina, que se manifesta de diversas formas, sem comprometer a integridade da sua pessoa. Então Deus se manifesta de diversas formas, como por exemplo o Salmo de número 19, versículo 1 e 2, que fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E isto quer dizer que Deus se manifesta através da natureza. Mas isso não vai comprometer a integridade de Deus. Isso vai, na realidade, da autenticidade, vivacidade, a personalidade de Deus manifesta na criação, no mundo e na humanidade. Vamos lá. Quanto à unidade de Deus, não se pode admitir outra entidade, ou seja, Deus é um e não pode admitir-se outra entidade em Deus, ou para compor
a plenitude, a perfeição de Deus, a completude de Deus, vamos dizer assim. E na sua unidade composta, ou na unidade composta de Deus, condiciona a apresentar a sua multiplicidade. Ou seja, a unidade composta de Deus não quer dizer que Deus é 2 pessoas ou 3 pessoas, como baseiam-se a doutrina da Trindade. Eu não vou discutir a doutrina da Trindade aqui, mas só para que se tenha uma ideia. Não é que na unidade composta de Deus apresente-se a multiplicidade da pessoa de Deus. Na realidade não vai acontecer isso. Que pode ser melhor entendida pela sua completude. Eu vou voltar à leitura anterior para que você possa me entender melhor. E é na unidade composta de Deus que condiciona a apresentar a sua multiplicidade, já falamos, que pode ser melhor entendido ou entendida pela sua completudibilidade, ou seja, pela sua completude. O que eu quero dizer com isso? Eu vou mais para frente detalhar melhor. Eu quero dizer que a unidade composta de Deus quer dizer que Deus é completo, Deus é suficiente. Deus é suficiente em si mesmo. Por exemplo, deixa eu só rapidinho aqui, eu me lembrei de um texto que não está anotado. Quando a gente lembra, a gente tem que ler. Rapidamente aqui, João capítulo 5. João capítulo 5, versículo de número... Deixa eu ver aqui. Versículo de número 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Eu quero só retratar aqui a primeira parte, que o Pai tem vida em si mesmo. Ou seja, Deus não depende de ninguém para ter vida. Deus não depende de ninguém para existir. Foi Ele que concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou em Deus, vamos dizer assim. Em si mesmo, não é no próprio Jesus ter uma vida separada de Deus. A vida de Jesus é em Deus. Isso precisa ser entendido. Vamos lá. Que pode ser melhor entendido pela sua completude. Voltando à leitura anterior. Podendo ser Deus ou composto que exala a perfeição. Ou seja, o composto de Deus não exala a existência de outra pessoa em Deus, mas exala a perfeição de Deus. Quando a gente olha para o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, que fala que o Senhor é único, está dizendo para Israel que eles não deveriam adorar outros deuses, porque em Deus eles encontrariam tudo o que lhes era necessário e suficiente. Por isso que Deus é apresentado como único. Ali não está falando de unidade no sentido de um. Mas tanto unidade, Deus é um em pessoa, mas ele é múltiplo em suas manifestações e em sua suficiência da necessidade humana ali representada, a necessidade do povo de Israel. Vamos representar assim. Na sua natureza, Deus pode ser um simples e um composto. O simples a gente não falamos ainda. Os termos hebraico, tanto o termo hebraico, tanto o grego, não são capazes de, na íntegra, capazes de integrar quem Deus é na sua unidade. Ou seja, o termo hebraico, tanto os termos gregos, não vão representar de uma forma cabal, completa, quem é a pessoa de Deus. Porque por mais que os termos possam ser apresentados, Deus é muito além do que a capacidade humana tem a capacidade de conseguir acompanhar. Então não tem como. Mas vamos aos termos. Nós temos 2 termos hebraicos que vão representar um. Nós temos passagem bíblica que vão representar, vão serem citadas. Contudo, nós não temos tempo aqui para ficarmos detalhando as coisas. É só para te dar um norte e você poder assim pesquisar. Então o primeiro termo é Iahide. É fácil de falar. Iahide. Termo hebraico. Significa único, solitário, filho unigênito. As passagens que nós vamos dar como referência, poderíamos dar outra. Amós capítulo 8, versículo 10. Juízes capítulo 11, versículo 34. Juízes capítulo 11, versículo 34. Fala da filha de Jefité, sua única filha. Aí aparece ali o termo hebraico
Iahid. Então, que no grego, paralelamente no grego, isso traduzida pela Septuaginta, ou Ginta, se você quiser, mas o termo é Ginta. O termo parece para essa palavra Iahid é monogenes, ou monogenes, que significa único gerado, ou seja, uma única pessoa. Então nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 17, este é o meu filho amado. Entendeu? Deus chamando Jesus de filho. Nós temos Mateus capítulo 17, versículo 5. Vamos para a próxima palavra. O termo hebraico para Iahid. Nós temos Iahid, o termo hebraico para Iahid é uma unidade simples. Os textos do Antigo e do Novo Testamento apontam isso. Ou seja, então Iahid é uma unidade simples. Então, quando, por exemplo, na realidade, a gente precisa entender o seguinte: eu estou aqui seguindo a ideia dos dicionários que nos apresentam. Contudo, os termos são intercambiáveis. Nós vamos já adiantar isso. Tanto o termo Iahid quanto a palavra que vai vir a posterior para significar uma unidade composta, um composto. Você fala unidade, mas falando de um composto, um simples ou um singular e um composto, elas são intercambiáveis. Você precisa entender isso. Você pesquisa na internet para ver o que significa intercambiável e o que eu estou querendo dizer. Pois bem, então, tanto o Antigo Testamento, tanto o Novo Testamento, vão apontar que o Iahid é uma unidade simples, está sempre representando um. Porém, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a palavra único que aparece ali, aqui é a palavra Iahad, ou Iehad. Algumas, eu já li em alguns outros lugares, parecendo a palavra Iehad e não Iahad. Mas eu estou seguindo o dicionário internacional, que eu botei na sala, não está aqui, e ele parece Iahad. Então vamos seguir Iahad em vez de Iehad, tá? Mas se você me ver pronunciar Iehad, você não vem dizer que eu estou errado, porque eu estou seguindo aquilo que já estudei referente ao hebraico, que admite em sua unidade composição, ou seja, ter outra essência, outra coisa. Isso segundo os dicionários, tá? Como eu já disse. Então, por exemplo, nós temos em Gênesis capítulo 2, texto tradicional, muito tradicional, Gênesis capítulo 2, versículo 24, que vai dizer que o homem deixará seu pai e sua mãe, e a sua mulher serão ambos uma só carne. E o termo que aparece ali é Iahad, que não é Iahid, é Iahad. Vê que é semelhante. Fica até mais fácil para nós guardarmos. Iahid, unidade simples ou singular. Iahad, unidade composta. Uma união de outro elemento para formar um. Então, o Iahad significa união, junto, igualdade. Opa! Deixa eu só me localizar aqui que meu papel caiu. Vamos lá. Pois bem. Quando vamos para o grego, o termo é um palavrão. Um palavrão não é que a palavra seja como a gente conota no português, não. É porque a palavra é grande. Mas que conota a mesma realidade de pensamento. Tanto a palavra no hebraico, Iahad, quanto a palavra no grego, ela vai ter a mesma realidade de pensamento. A palavra no grego, por isso que eu falei que a palavra é grande, é homotumadon. Homotumadon. Que tem o significado uma somente, unanimidade. Por exemplo, onde que nós encontramos isso? Em Atos capítulo 1, versículo 14, Atos capítulo 2, versículo 1 e 46. Iahad normalmente descreve a comunidade em ação, fazendo coisas em conjunto. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5. Você vai ler lá e vai encontrar essa manifestação, o significado tanto de Iahad, porque eu falei Iahad, mas tanto paralelo, Iahad é monotumadon.
que é o termo hebraico, grego para um no Novo Testamento. Seguindo, não podemos asseverar que no Iahad de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, cabe duas ou mais pessoas, pois o contexto em que o termo está inserido não permite tal afirmação. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero ser bem rápido para não demorar muito tempo. O que acontece? Esse texto aqui é o texto base para se afirmar a doutrina da Trindade, dizendo-se que, por o termo hebraico Iahad ser composto, ali está dizendo que Deus não é um, mas é três. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não estou discutindo Trindade aqui, mas a ideia é, o termo ali tem que ser analisado dentro do seu contexto, e não pelo significado da palavra. A gente não, você como estudioso, um leitor das Escrituras, não se destaca uma palavra pelo seu significado. O significado da palavra vai ter validade dentro do contexto. Ele vai ter validades diferentes ou variadas, ou vai seguir para um caminho diferente de significado dentro do texto a qual ele está inserido. Então você tem que entender o porquê que aquela palavra foi inserida ali para tal significado. Então o objetivo não é falar que Deus é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, 8, 9, 10. Mas para conotar a perfeição de Deus, a completude de Deus. A essência de Deus é perfeita. Deus é pleno em si mesmo. Deus é tudo em si mesmo. A Bíblia diz que Deus é tudo em todos. Ele é o Pai, o Todo-Poderoso. Então, é isso que o texto está querendo nos apresentar. Então, não cabe no Iahad de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, uma ou mais pessoas ali, pois o contexto não permite. Então, por quê? Isaías capítulo 46, versículo 9, diz assim, abre-se aspas, eu sou Deus, e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há outro Deus. Eu quero aqui rapidamente, eu vou ler, para nós caminharmos para o próximo ponto e assim já caminharmos para o fim. Efésios capítulo 6, capítulo 4, versículo de número 6. Deixa eu ler aqui rapidamente. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Um só Deus. Aí você, mas é um só Deus. Aí o texto abaixo vai dizer o seguinte. Peraí, deixa eu só me localizar. Um só Deus. Um só Deus. Porque o texto aqui, ó, versículo 4. Deixa eu voltar ao versículo 4 aqui. Deixa eu só ficar mais de frente para você, que eu estou de ladinho para vocês aqui. Versículo 4 de Efésios capítulo 4. Um só corpo, um só Espírito. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só Deus. Tudo é um. Se é um, não pode ser dois. Entendeu? Não vou dar detalhe porque nós estamos pensando em trabalhar isso em um livro mais a posteriori. Então, se é um, não é dois. Um é um e dois é dois. Não pode em um ter dois ou três e um continuar sendo um. Pois bem, segundo ponto. A lei é o discurso das boas novas que revelam Jesus. Por que eu coloquei esse título para o nosso segundo ponto? A lei é o discurso das boas novas que revela Jesus. Porque a lei significa, a Torá significa discurso. E evangelho, evangelizo, que foi traduzido que é praticamente transliterado por evangelho, significa boas novas. Então nós parafraseamos com o significado das palavras do título da lição. Ao olharmos para o Primeiro Testamento com o binóculo do Novo, podemos enxergar com mais clareza e lampejo da pré-anunciação do surgimento de Jesus. Ou seja, com o olhar do Novo, a gente consegue enxergar Jesus
no Primeiro Testamento. Tá? Quando as Escrituras falam de lei, nesse sentido, é para apontar que foi nele que tudo começou. Quando eu falo que foi nele que tudo começou, eu estou falando da lei. É nos livros da lei, ou no Pentateuco, na Torá, que é chamado assim, que tudo vai começar. Quando eu falo tudo começar, não estou falando do início da criação do mundo, não. Estou falando da revelação de Jesus. Da manifestação da revelação de Jesus. Na realidade, deixa eu te dar uma pérola referente à encarnação de Jesus, porque nós temos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e as pessoas dizem que é a primeira profecia falando da encarnação de Jesus, que é da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu digo e antecedo a esse texto com uma passagem bíblica lá em Gênesis mesmo, para dizer que não é esse texto o primeiro texto, mas o primeiro texto está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz que, quando o Senhor falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, Deus estava dizendo que o Filho, nesse texto, iria se manifestar em carne. Por quê? Quando nós lemos a Escritura, nós vamos observar, eu não vou ler aqui, abrir rapidinho, o que veio o texto à mente, só vou citar que está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 30 ali, versículo 30, 28, 29 ali, 29 a 30, você vai olhar, você vai achar. Que nós não somos feitos à imagem de Deus Pai, mas à imagem do Filho. Então, qual é a imagem do Filho? Eu sou a representação do Filho aqui na Terra. Quando Deus fez o homem, Deus estava falando, meu Filho vai se encarnar e vai ser igual a esse homem. Então, o texto que vai representar a humanidade de Jesus, que Jesus Cristo viria para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade, é Gênesis capítulo 1, é a primeira profecia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Pois bem, deixa eu seguir aqui. Então, com o binóculo do novo, a gente consegue ver o antigo. Tá. Então, quando eu falo isso, eu falo da lei. O pecado do homem e a promessa da redenção por Jesus. Ou seja, a gente vê na lei o pecado do homem, o primeiro pecado, e a promessa da redenção, que não só começa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, mas em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Pois bem, então a redenção de Jesus. Quando colocamos lado a lado a lei e o Evangelho, descobrimos que a lei anuncia de forma de discurso e os Evangelhos revelam e expõem como boas novas de vitória. Ou seja, a lei anuncia de forma de discurso, só, ele vai vir, está anunciando, está predizendo. E os evangelhos como boas novas, está acontecendo, ele está aqui, ele nasceu e está no meio de nós. Com um olhar clínico no Antigo, vamos perceber que o Filho Jesus já agia e existia. Nós não vamos ler as passagens do Antigo, só vamos citar as passagens do Novo. Por exemplo, João capítulo 8, versículo 56 a 58. Jesus falou no 58 o seguinte, João capítulo 8, versículo 56 e 58. 58 ele falou que ele existia antes de Abraão. E que tudo isso foi prefaciado primeiramente na lei. Ou seja, a lei já está falando da existência de Jesus, da revelação de Jesus. Por exemplo, nós vamos para a conclusão agora. Jesus se auto-revelou na lei, porque quando nós vemos a manifestação de Jeová, do Yahvé, vamos dizer assim, que Jeová é um termo que nem o meio cristão usa muito, e contudo o termo usado para Deus, para o tetagrama Yod-He Vav-He, é Yahvé, vamos dizer, é o termo mais próximo. Se revelou na lei, se deixando ser visto. Ele se manifestou em algumas passagens, e isso a gente encontra no Primeiro Testamento. Nos Evangelhos, ele deu a boa notícia para a humanidade e automaticamente reconciliava Deus com toda a humanidade. Essa foi a maior revelação de Jesus.
eu termino aqui a minha fala na conclusão citando duas passagens. Primeiro, em João capítulo 12, versículo 41, que a Bíblia vai dizer, João 12, 41, que Jesus, que Isaías viu Jesus. Então no Antigo Testamento mostra Jesus lá. E a maior revelação de Jesus está na sua morte, está na sua ressurreição. Está manifestada em todos esses quesitos, mas também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que vai dizer que Deus estava reconciliando em Cristo toda a humanidade. Então, através da morte de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Então, essa revelação de Cristo, aí eu olho até para a lição anterior, que a Bíblia transforma as pessoas, que a manifestação de Cristo, a revelação de Cristo, tanto na lei e tanto nos evangelhos, vai nos trazer a reconciliação plena com Deus. E isso vai plenamente nos conceder a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar, você possa usar esse material, estudar. Mas uma coisa eu quero lhe pedir, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar e comentar aqui embaixo. Seu comentário é muito importante para que a gente possa estar mais e mais se dedicando, trabalhando para entregar um material a você que possa lhe servir para o estudo da palavra de Deus. Deus nos abençoe, vamos orar e agradecer a Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia estarmos estudando a Tua palavra. Peço, Senhor, que abra o nosso entendimento e nossa compreensão e nos permita ter uma aula de escola dominical excelente. Dê sabedoria a esse professor e a esta professora. E tudo que ele utilizar deste material e anexar coisas mais, venha a ser advinda pelo Teu Espírito, porque o Senhor é o que nos concede sabedoria. Nos permita uma excelente aula de escola dominical, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe e tenha uma excelente aula de escola dominical, um excelente domingo, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém.